Gente, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Foi muito engraçado que quando a Jaque me chamou, a primeira coisa que eu pensei é: gente, eu não tenho nada para falar, eu que tinha que estar sentado ouvindo vocês. Vocês são cheios de sabedoria, Deus já deu tanta coisa para vocês. Mas eu falei, pela graça do Espírito Santo, Ele vai falar e Ele vai tocar no teu coração e Ele tem algo para você nessa manhã que eu creio que vai ser um divisor de águas na tua vida, um divisor de águas na tua família e nesse ministério lindo, em nome de Jesus. Amém? Gente, o que eu queria falar com vocês hoje é sobre o encontro que Jesus teve com duas pessoas na mesma hora, só que duas pessoas tiveram posturas completamente diferentes. E a gente vai caminhar nesse texto e vai entender o que é ter uma fé para entregar. Porque nós estamos muito acostumados a ter um tipo de fé. Um tipo de fé para receber, para pedir. Muitos tratam a fé como um cartão de crédito. Eu passo a fé e eu recebo. Eu passo a fé e eu recebo. Mas o Senhor quer nos levar hoje a um outro nível de fé. O Senhor quer nos levar ao nível de fé daqueles que entregam. A um nível de fé para entregar. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas 7, 36, e deixa ela aberta, porque a gente vai passear nesse texto de forma bem profunda. Lucas 7, 36, a palavra diz o seguinte: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à sua mesa. Até aí, por enquanto, que a gente vai seguir o texto. Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para ir jantar, um grande banquete que ele daria. Na época, quando o anfitrião convidava alguém importante, convidava alguém para o seu banquete, para um jantar, era costume o anfitrião lavar os pés do seu convidado. Por quê? Porque a mesa era toda baixinha no chão, assim. Não era uma mesa igual a gente tem, que o pé fica de baixo. A mesa era baixinha, então eu reclinava sobre a mesa e os meus pés ficavam próximos à mesa. E naquele tempo, o chão não era assim bonito, não. O chão era muito sujo e as sandálias não protegiam. Então, aquele chão ficava sujo. A primeira coisa que você tinha que fazer quando chegava na casa de alguém era lavar os pés, para você poder sentar à mesa. Naquela época, o costume era o seguinte: se eu convidei alguém para o jantar, eu vou lavar os pés ou eu vou buscar um servo meu que vai lavar os pés desse convidado. Outro costume era receber o seu convidado com um beijo. O anfitrião lavava os pés e dava um beijo. E já no primeiro verso você percebe que Simão, o fariseu, não atendeu nenhum dos dois costumes. Ele não recebeu Jesus como ele deveria ser recebido. E aí eu quero parar aqui com você. Muitas vezes a gente recebe Jesus na nossa vida. Posso tirar aqui rapidinho só para ver vocês? A gente recebe Jesus na nossa casa. A gente recebe Jesus na nossa vida. Mas não da maneira como ele deveria ser recebido. A gente recebe ele de qualquer maneira. E aí você pode perceber que Simão quebrou o protocolo com Jesus. Jesus entrou e não teve nada dessas honras. Não foi reconhecido como alguém importante que chegou. Versículo 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, do Simão, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Existem duas probabilidades sobre esse vaso de alabastro. A primeira, a Bíblia fala que ela era uma pecadora. A gente não sabe que tipo de pecadora, mas a gente sabe que todos ali sabiam que ela era uma pecadora. Era algo público, o pecado dela. Esse vaso de alabastro tinha duas situações para ele. Primeira probabilidade, ou ela era uma prostituta e ela tinha esse vaso de alabastro como um perfume que ela usava e pegava um pouquinho e botava no seu colar para atrair os homens para a sua prostituição, para atrair os homens para o seu serviço de seduzir e se entregar a essa prostituição. Então, há essa possibilidade desse frasco ser esse vaso precioso que mantinha o emprego dela, que fazia parte dessa profissão de prostituta que ela tinha na época. E quando essa mulher corre e pega
todo aquele frasco, ela tem uma intenção. O plano dela é: eu vou derramar sobre Jesus. Ela pega aquilo que é o seu trabalho, aquilo que é a sua fonte de renda, aquilo que é a sua vida, e planeja jogar aos pés de Jesus, como quem diz assim: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero, eu vou me desfazer disso. Segunda probabilidade: o vaso de alabastro na época também era guardado como algo bem caro, bem precioso, a ser entregue ao noivo como parte do dote, quando a mulher iria se casar. Às vezes essa é uma mulher pecadora, que nunca conseguiu se casar com homem nenhum, se envolveu com vários homens, mas ela tinha um sonho. E ela guardava aquele vaso de alabastro, aquele perfume, para quando tivesse alguém que a valorizasse, ela entregasse aquilo para que ela pudesse casar. São duas probabilidades. A Bíblia não fala exatamente o que era. Mas se essa for a situação dela, aquela mulher pega aquilo que ela deseja, ela pega aquilo que é o sonho dela, ela pega aquilo que ela está aguardando, ela pega aquilo que ela tem esperança que aconteça e lança sobre os pés de Jesus, porque ela entende que quando ela encontra Jesus, ela encontra tudo que de fato ela precisa e tudo que de fato ela deseja. Só que o inesperado aconteceu ali. Algo que ela não planejou. Quando ela chega com o vaso para derramar sobre Jesus, ela chega diante do mestre e ela começa a chorar copiosamente. Ela não planejou isso, ela não imaginou que ela ia chegar diante de Jesus e ia começar a chorar, chorar, chorar. Chorou tanto a ponto de molhar os pés de Jesus. Não foi um choro assim, uma emoção contida. Ela chorou e encharcou os pés de Jesus. Isso não estava programado, tanto que ela nem levou nada que pudesse enxugar, que pudesse se conter, um lencinho. Ela não imaginou que essa fosse a reação dela. Mas olha o que diz no verso 38. Se colocou atrás de Jesus os seus pés, chorando, começou a molhar os pés com as suas lágrimas, e depois enxugou com seus cabelos, beijou os seus pés e ungiu com o perfume do vaso de alabastro. O que essa mulher fez na frente de todo mundo era muito surpreendente na época. Porque ela pegou os seus cabelos, que a Bíblia diz que era a honra da mulher, é a glória da mulher, e enxugou, envolveu sobre os pés de Jesus. Isso era um escândalo para todos. Ela entregou tudo que ela tinha. Ela fez tudo o que o anfitrião não fez. Ela lavou, ela ungiu, ela secou, ela beijou os pés de Jesus na frente de todo mundo. Ela entrega tudo que ela tem de mais precioso. E com uma fé, porque ela não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Ela não sabe o que vão fazer com ela diante de uma extravagância, de uma entrega tão profunda. Só que olha a reação que Simão, o fariseu, teve olhando aquela cena. 39, versículo 39, ele diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou, se esse homem fosse profeta, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Nesse momento, Simão, no pensamento dele, ele começa a questionar, não a mulher, ele começa a questionar Jesus. Ele começa a desconfiar de Jesus, porque ele se permitiu ser tocado por uma pecadora. O julgamento de Simão estava sobre Jesus, não sobre aquela mulher. Ele estava espantado com o que aquela mulher fez. Ele estava espantado de Jesus ter permitido aquela mulher fazer isso. E ele não aceita que Deus permita que impuros toquem nele. Então ele não é Deus, que Deus jamais permitiria isso. Ele acha que ele conhece tudo de Deus. E aí está um risco muito grande para nós. Porque às vezes nós temos tantas experiências com Deus, vivemos tanto, lemos tanto a sua palavra, que a gente acha que a gente já sabe tudo que Deus é. E que a gente é que sabe como que Deus vai reagir, como que são as reações de Deus. Nós não conhecemos Deus em tanta profundidade. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Simão começa a acusar em pensamento que Deus é esse. Sabe por quê? Porque os judeus, em especial, os fariseus nessa época, eles eram assim, o toque era algo muito importante para eles.
toque era algo muito perigoso para eles. Eles falavam assim para os seus filhos: olha, lavem as mãos antes de comer. Não porque era higiene, mas porque se o filho tocou numa cadeira aqui, e antes desse filho tocar nessa cadeira, um samaritano tivesse sentado, eles acreditavam que o filho ia se pegar impureza, porque tinha sentado um samaritano, e quando ele comesse sem lavar as mãos, a impureza ia entrar nele e ele ia ficar impuro. Eles acreditavam assim. Por isso que eles ficaram tão apavorados quando viram Jesus comendo sem lavar as mãos. E aí o que Jesus fala para eles? Vocês lembram? O que contamina não é o que entra, é o que sai da boca. Jesus vai ensinando isso para eles. Então eles ficaram apavorados. Como que Jesus permite ser tocado por uma pecadora? Só que Simão não sabia que quando Deus é tocado por um pecador, ele não se torna impuro, ele purifica. Ele não conhecia Deus, ele não entendia que quando um pecador se aproximava de Jesus, não era Jesus que tinha risco, era o pecador que tinha risco de ser transformado, ter sua vida mudada completamente, ser completamente restaurado. E Jesus, ele sempre dizia para todo mundo: vinde a mim, vinde a mim. Era o Deus conosco. Ele veio para que realmente pecadores, leprosos, tocassem nele. Ele veio para ser tocado e para transformar com o seu toque. Jesus, que sabe todas as coisas, que conhece todo o nosso coração, que sonda todos os nossos pensamentos, ele vira para Simão e fala assim: Simão, está no versículo 40 a 42, eu tenho algo para te dizer. Ele não tinha ouvido o que o Simão tinha falado, mas ele sabia. Ele disse assim, aí Simão fala: dize, mestre, 2 homens deviam a certo credor. Um deles devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Por isso, perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais a esse credor? Jesus estava dizendo assim: olha, tem um cara que emprestou dinheiro para 2 pessoas. Uma pessoa ele emprestou R$1. Para outra pessoa ele emprestou R$1 milhão. Só que nenhuma das 2 tinha. O cara do R$1 não tinha R$1 para pagar, e o cara do 1 milhão muito menos, piorou. Ele chega para os 2 e fala assim: gente, senti algo no meu coração aqui, vocês não precisam pagar não. Você não precisa pagar o R$1 que eu te emprestei, você não precisa pagar 1 milhão, não. E aí Jesus faz a pergunta: qual dos 2 você acha que vai ficar mais grato? Qual dos 2 você acha que vai amar mais esse homem que perdoa essa dívida? O de R$1? Pô, o cara não pode perdoar uma dívida de R$1? Brincadeira, né? Que homem é esse? Pô, fez nada. Eu estava devendo R$1 só, ele deixou para lá. Isso não é nada. Agora, 1 milhão? Gente, que pessoa é essa? Não tem como não amar uma pessoa que perdoa uma dívida de 1 milhão. E Jesus faz essa pergunta para Simão. Só que essa pergunta era uma armadilha que Jesus armou e Simão caiu. Uma armadilha? Como assim, é? Jesus fez Simão responder com a sua própria boca, com o seu próprio raciocínio, uma resposta para a condenação do seu pensamento. Para a condenação daquilo que ele tinha pensado sobre aquela cena. Simão respondeu: eu suponho que aquele que foi perdoado uma dívida maior. Jesus fala: isso, você julgou bem. Sabe o que Jesus estava falando aqui? Jesus estava falando: sabe qual a diferença sua dela? Não é que você deve R$1, não. Mas é que ela tem noção do quanto ela deve. E ela me ama a ponto de entregar tudo aos meus pés, porque ela tem noção do quão pecadora é estando diante de mim. Você está diante de mim e você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés. Você acha que você não deve nem R$1. Você acha que você não tem pecado nenhum. Você acha que você é mais santo que Deus. Essa é a sua diferença para a diferença dessa mulher. Porque os 2 diante de mim são tão pecadores, um quanto o outro. Mas a postura de Simão foi como se ele não tivesse pecado nenhum. Foi como se ele tivesse nada para acertar com Deus.
E aí, Simão no início do jantar quebrou todo o protocolo, né? Jesus no final do jantar também resolveu quebrar. Como assim? Você nunca vai num jantar e vai começar a criticar o anfitrião. Você nunca foi convidado para um jantar. Às vezes você não foi bem recebido, a comida não foi muito legal, mas você fala assim, puxa, obrigado e tal, foi bacana. Aí você fala, meu Deus, nunca mais vou voltar nessa casa. Misericórdia, foi terrível, passei uma vergonha danada. Mas você não vai falar ali na frente de todo mundo. Jesus falou, você quebrou o protocolo no início? Então vamos jogar a realidade da situação aqui? Vamos jogar. Aí Jesus fala assim, ele se volta para a mulher, ele olha para a mulher, mas ele está falando com Simão. Olha isso. Simão está chateado com a atenção que ele está dando, está achando esquisito. Ele continua olhando para a mulher e fala com o Simão. Ele fala assim, Simão, você vê essa mulher? Vê essa mulher? Simão não tinha visto aquela mulher ainda. Simão estava tão preso nos seus julgamentos, tão preso naquilo que ele achava certo, tão preso nas suas verdades, na sua arrogância, que ele não tinha nem enxergado aquela mulher. E a primeira coisa que Jesus chama a atenção é, vê essa mulher? Olha para ela. Jesus ser tocado por uma pecadora fez ele nem enxergar a necessidade que aquela mulher tinha de Jesus. Não fez ele ter compaixão. Não fez ele amar, olhar para o outro falando, caramba, que coisa linda. Essa mulher veio se despir de tudo. Essa mulher não teve medo de ser julgada, essa mulher teve coragem. Ele não conseguiu olhar para essa mulher, ele não conseguiu entender, porque quando a gente é santo demais, a gente não enxerga aqueles que precisam diante dos nossos olhos, aqueles que estão se lançando diante do Senhor e que precisam de compaixão. Quando a gente é santo demais, quando a gente acha que conhece demais a Deus, que está muito melhor do que Deus, a gente não consegue mais enxergar as pessoas. Posturas e pensamentos que atrapalharam o encontro que ele poderia ter tido com Jesus. Simão levou Jesus para dentro da sua casa, mas não aproveitou o encontro que ele marcou com Jesus. Por quê? Porque ele estava julgando tudo e todos. Porque ele estava ali para observar e criticar tudo que estava acontecendo. Ele não estava ali para conhecer Jesus. Ele não estava ali para conhecer. A síndrome do isso eu já sei. Isso eu já sei. Isso eu já sei como é que funciona. Impediu ele de ir além. Eu já sei como Deus faz. Isso eu já conheço. Ninguém consegue aprender nada quando pressupõe que já sabe tudo. Não consegue. Um professor do seminário disse para mim assim, você quer um segredo para você extrair as maiores riquezas da Bíblia? Leia a palavra. Por exemplo, João 3,16, que é uma coisa que a gente sabe, assim, todo mundo sabe, até quem não é crente sabe João 3,16. Leia como se você nunca tivesse visto isso na vida. Tenha humildade para olhar para a palavra sempre com o pensamento de eu não sei. Nunca vi isso. Eu quero aprender. Eu não quero ficar de fora. Quando eu tiver encontros com Jesus, eu não vou perder a preciosidade desses encontros falando do que eu já sei. Eu vou me abrir para aquilo que eu não conheço. Eu vou mergulhar aos pés dele e pedir a graça dele sobre a minha vida. Pedir para conhecê-lo num nível mais profundo. Simão não olhava para ele só olhava para o outro. Não aceitar o perdão de Jesus. Jesus não olha para você com foco no seu histórico. Quando ele olha para você, ele enxerga quem ele criou para você ser. Jesus, ele tem o dom de chamar carvão de diamante quando ele ainda é carvão. Ele olha para você, carvão. Fala assim, que diamante, coisa preciosa. Jesus entrou naquela casa de Simão, porque ele sabia que Simão precisava dele. E ele falou, oportunidade de Simão ter um encontro comigo. Desse carvão virar um diamante. Mas esse carvão não aceitou o perdão, não. E aí Jesus vai e expõe tudo o que aconteceu. Quebra o protocolo e diz assim, olha só, Lucas 7,44. Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém,
molhou os meus pés com as suas lágrimas, enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Pouco foi perdoado porque ele achava que ele tinha pouco pecado. Nós somos perdoados à medida do que abrimos os nossos pecados para Deus. E enquanto achamos que temos poucos pecados... Minha mãe, quando não era crente, ela tinha mania de falar assim, eu não tenho pecado, eu faço tudo bonitinho, eu? Que isso, gente? Porque ela achava que pecado era assassinar alguém, né? E o resto não era pecado. Até que minha mãe, 13 anos eu orando por ela, 13 anos. Hoje eu estava vindo lembrando do que aconteceu na minha vida, sabe? O Senhor fez algo muito tremendo. Eu fui a primeira da minha família a se converter. Ninguém da minha família tinha se convertido. Ninguém. E minha família era espírita, católica, era uma confusão, aquela coisa que a gente não sabia bem o que era. E a luta foi tão grande quando eu me converti. Falei, eu aceitei Jesus, agora a Bíblia é meu guia, a palavra de Deus. Foi tão grande que minha mãe quis me expulsar de casa. E começou uma perseguição. E eu tive que entregar tudo que eu tinha ao Senhor. E eu me lembro, eu estava vindo pensando na minha foto do batismo. Eu fico vendo a festa das águas. E as pessoas entram com tanta alegria naquelas piscinas para se batizar. E aquilo é um momento assim de tanta festa. E o meu batismo não foi assim. A foto do meu batismo, antes de eu ser batizado, eu estava assim com o pastor e com uma expressão de dor. Porque, de fato, eu estava morrendo ali. Porque, de fato, eu sabia que aquela decisão podia romper com a minha família. E eu nunca mais ter o amor da minha família. Eu estava entregando isso ao Senhor. Minha mãe falou, você não vai batizar, você não vai ser essa vergonha para sua família. Você não vai ser. Debaixo do meu teto não fica quem tem Jesus. Era esse tipo de situação que eu enfrentava. Então, naquela hora que eu fui batizada, eu sabia que eu estava entregando a minha família, o meu vínculo. E eu podia perder até minha casa. Eu lembro que eu falei para o pastor, se eu for expulsa de casa, me envia para missões. Me envia para algum lugar, eu vou para missões, não tem nada para perder. Eu vou para missões. Nunca fui expulsa, porque Jesus mudou a história e minha mãe se converteu. 13 anos orando. 13 anos nessa luta. Mas ali naquele batismo, eu estava realmente morrendo. Eu estava realmente participando da morte de Cristo e nascendo para uma nova vida. E quando eu subi das águas e saí, minha mãe estava, minha família estava, todos com um bico desse tamanho, magoadíssimos comigo pelo que eu estava fazendo. Quando eu saí das águas, minha mãe foi a primeira a me ver com uma cara muito irritada, falou assim, eu espero que você saiba o que você está fazendo. Eu falei, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. E ela ficou sem falar comigo. A gente precisa aprender a ter um nível de fé para entregar aquilo que não é nosso. Aquilo que não temos o controle. Entregar a nossa vida, entregar os nossos família, os nossos parentes, as nossas angústias, os nossos medos. Morrer para Cristo. Para que uma nova vida que a gente não conhece definitivamente nasça. Nasça na nossa vida. Hoje minha mãe, eu tive a oportunidade de batizar minha mãe. Aí o batismo foi festa. Não foi aquele batismo triste que eu passei, não. Foi festa, mas foi muita festa. Ela pulava. Ela é líder de célula hoje. Então, assim, ela é mais crente que eu. Eu chego em casa, ela pega uma almofadinha. Quando ela joga aquela almofadinha no chão, eu falei, meu Deus, a gente vai virar a noite orando. Ela joga a almofadinha, ajoelha. Aí eu fico, meu Deus, é agora.
que aconteceu? O que houve, mãe? Ué, não pode orar? A gente não pode orar? Aí ficamos orando. Isso é quase toda noite. Tem esse momento de grande intercessão lá em casa, com a almofadinha da minha mãe. Não há impossíveis para Deus. Eu lembro, muitas vezes eu estou deitado, dormindo, de repente eu levo um susto, e ela está assim, ó, na minha cama. Meu Deus, o que aconteceu? Nada. Deus mandou eu vir aqui orar por você, pelo amor de Deus, se aquieta. E eu, gente, o que é isso? Essa pessoa que falou com Jesus não entra. Agora com Jesus. Jesus é a vida dela, gente. Jesus é a vida dela. Outro dia ela estava chorando, porque tinha pessoas que ela conhece e não conhecia Jesus. Ela falava assim, eu preciso fazer eles conhecerem Jesus. Eu falei, mãe, o Espírito Santo vai te usar. Eu demorei 13 anos para que você conhecesse Jesus. Tenha paciência. Mas é urgente. Eles não sabem o que estão perdendo a vida deles. Uma pessoa que não aceitava Jesus. Não era só não aceitava, ela não aceitava que eu tivesse. Ela odiava isso. Ela tinha vergonha disso. Foi completamente restaurada. Mas teve um dia que eu tive fé para falar, Senhor, se o Senhor tiver que romper esse vínculo, se o Senhor tiver que fazer com que a minha família me odeie, porque eu escolhi o Senhor, eu vou ter fé para entregar isso aos teus pés. Eu vou ter fé para entregar eles aos teus pés. E eu fui com dor. Eu fui chorando. Igual essa mulher que chorou bastante. Mas eu fui. E eu não conheço quem tem uma fé para entregar, que Jesus não tenha algo para surpreender. Essa mulher foi a única no Evangelho que ele fala que muito amou. Alguém que muito amou a Jesus. Você pode procurar o Evangelho inteiro. O único lugar que você vai dizer, você vai ouvir ele falar que foi quem mais amou, foi ela. Porque ela teve uma fé não para receber, porque ela teve uma fé não para pedir, ela teve uma fé para entregar. Para entregar. E Jesus fala, a sua fé, que fé? Não pediu nada. A sua fé de entrega te salvou. Vá em paz. Era uma fé de gratidão. Quando ela beijou os pés dele, normalmente, naquela época, quando se beijava os pés de alguém, significa que a pessoa tinha sido condenada, tinha recebido uma condenação, e ela tinha sido perdoada. Então, quando alguém condena alguém naquela época e perdoa, não, você foi condenado, está errado isso que você fez, você vai ser assassinado por isso, mas eu vou te liberar dessa sentença. Essa pessoa se prostrava e beijava os pés. Essa mulher disse muita coisa para todo mundo que estava ali. Ela disse, eu sei que eu tinha uma culpa, eu sei que eu tinha uma condenação, mas eu sei que ele me liberou dessa condenação. Eu sei que ele me salvou. E por isso eu vou beijar os pés dele, como quem sabe que foi salvo, que foi liberto, que foi humilde o suficiente para se humilhar e beijar os pés de Jesus. Foi a atitude de alguém que encontrou perdão, alguém que encontrou sentido da vida. E eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Eu queria fazer uma pergunta para você. O Espírito Santo falou muito claramente, eu fiquei orando muito tempo, desde que a Jaque me ligou, para saber que palavra o Senhor gostaria que vocês recebessem. O que o Senhor queria tratar na vida de vocês. Mas eu queria que o Espírito Santo falasse, e o Espírito Santo já falou comigo. O que você precisa entregar? O que você precisa ter fé para entregar? É o seu medo? O Espírito Santo quer te levar hoje a ter uma fé de entrega. É o medo que você está tendo dos últimos acontecimentos? É o medo que você está tendo de perder a sua família? É o medo que você está tendo de ficar doente? E tem te impedido de ir além no ministério?
tem te pedido de ir além na vida com Deus. Você tem carregado algo no teu coração, uma tristeza, uma mágoa de muitos anos, e que você nunca colocou aos pés de Jesus, como essa mulher fez? Existe algo precioso, é o seu filho, é o seu marido, é o seu casamento, são os seus netos. O que é muito precioso para você? E que você sabe que o Senhor está te requerendo uma fé para entregar. E falar: Jesus, isso não é mais meu. Tudo que eu desejava está em ti. E eu entrego isso ao Senhor. Existem áreas da sua vida que você precisa entregar mais profundamente e que você tem relutado para entregar. Hoje o Espírito Santo está te convidando a ser como essa mulher, que muito amou. E você sabe o que o Espírito está dizendo que você tem que entregar. E se o Espírito te convenceu de que existem medos, angústias, aflições, inseguranças, incertezas, que você tem tentado ter o controle sobre a sua vida, a vida financeira, você fala: não, eu não quero mais segurar isso. Eu vou entregar, não é mais meu. Eu quero que você tenha uma atitude tão ousada quanto a dessa mulher. Eu quero que diante de todo mundo aqui, você saia do seu lugar e venha aqui no altar para nós orarmos por essa entrega. E você vai colocar isso aos pés de Jesus. O seu filho, o seu emprego, a sua família, a sua vida financeira, o seu casamento, o seu medo, a sua angústia. Eu não sei o que o Espírito Santo está falando com você, mas eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui em nome de Jesus entregar. Entregar. Pode vir, no nome de Jesus. Entregar. Nós vamos orar. Porque é uma manhã de entrega, é uma manhã de absoluta adoração, absoluta. Não haverá impedimentos mais. Não haverá impedimentos mais. Tudo que você coloca e você traz à luz, Jesus leva para a cruz. E hoje é um momento de grande fé. Hoje o Espírito Santo está falando isso muito comigo. Ele levou vocês a um nível de fé que vocês nunca conheceram antes. Um nível de fé. E o que vocês vão receber vai ser surpresa do Senhor. Porque só quem tem fé para entregar recebe algo que não imagina receber. Vai muito mais do que pedidos. Vai muito além do que necessidades. Você ganha intimidade. Você ganha presença. Você ganha paz que excede todo entendimento. E você ganha a maior e mais verdadeira certeza de que Ele jamais vai te abandonar. E você pode estar buscando coisas na sua vida, em áreas específicas. Mas eu te digo, Deus vai te dar em outras áreas. E que você vai falar: por que eu estava buscando nessa área? Eu sou tão mais feliz com isso que Ele derramou. E seu filho, seu neto, seu parente, que está distante do Senhor, que está triste, que está ferido, que está magoado, em nome de Jesus, eu declaro: ele vai voltar. Ele vai voltar. Em nome de Jesus. Não desista. Não desista do ministério que Ele colocou para você. Não desista do chamado, da vocação. Não desista. Porque o que Ele te falou ainda está de pé. Ainda está valendo. E Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. No nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, nós nos entregamos. Nós nos entregamos a uma fé que excede o nosso entendimento. A uma fé onde nós nos colocamos diante do Senhor e damos tudo de nós. Tudo de nós, Pai. Receba as nossas lágrimas,
Receba os nossos medos, as nossas angústias, as nossas feridas, as nossas mágoas. Receba o que temos de precioso. Tudo aquele líquido mais precioso, que são os nossos familiares, os nossos parentes, as pessoas que nós não queremos perder. Receba, Jesus. Nós derramamos aos teus pés e dizemos: tudo que nós precisamos encontramos no Senhor. O Senhor é o nosso recurso. O Senhor é tudo que nós precisamos. E o que o Senhor vai fazer na nossa vida está nos teus pés. Está nos teus pés. Nós confiamos na tua provisão. Nós confiamos no teu milagre. Nós confiamos no teu agir. Nós confiamos que o Senhor nos salvou. Que o Senhor é o nosso Pai. Que o Senhor é o nosso provedor. E que virão surpresas. Virão grandes surpresas para aqueles que têm fé para entregar. Obrigada, Senhor, por receber a nossa adoração nessa manhã. Porque nós te adoramos com a nossa entrega. Nós te adoramos com aquilo que estamos derramando aos teus pés. Muito obrigada por receber essa adoração. Seja honrado, seja glorificado através de nós. Nos leva, Senhor, para salvar muitas vidas. Conduz esse ministério para que seja um ministério cada vez mais cheio do teu poder e da tua glória, e que muitas pessoas sejam atraídas a esse lugar. Em nome de Jesus, que cada um aqui abrace poderosamente esse chamado e viva o sobrenatural do Senhor com o seu vizinho que está querendo morrer e ele nem sabe. A gente nem sabe disso. Com o nosso vizinho que está triste, está se sentindo sozinho. E a gente está pensando na nossa solidão. Jesus, não há solidão maior do que aquela que não conhece o Senhor. Nos faça, Senhor, parar de olhar para nós mesmos e nos permita enxergar aqueles que precisam da tua compaixão, aqueles que precisam do teu amor, e usa-nos, Senhor, como agentes de transformação. Nós entregamos os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos netos, a nossa família, aqueles que não foram salvos. Salva, Jesus. Encontra eles agora, Jesus. Muda a história deles agora, Jesus. Nós cremos no Senhor e nós te agradecemos por causa do encontro que tivemos transformador contigo nessa manhã. Lançamos os nossos medos nos teus pés. Lançamos todo o medo do Covid aos teus pés. Lançamos toda a incerteza sobre essa doença aos teus pés, porque lá é o único lugar seguro. E pedimos, Pai, que o sangue poderoso de Jesus nos cubra e nos proteja e nos leve a lugares altos no Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Amém.